Hoje nós vamos falar dele. O grande, aquele que botou todo mundo pra se fuder. Rockefeller. E como ele manipula todos nós até hoje, esse filho da puta aqui, ó. Ó. Desgraçado do Windows e continua explanando que eu sou pobre. Que desgraça. Vamos lá, vamos lá. Rockefeller é o começo do século XX, 1911. Você domina 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Definitivamente venceu o capitalismo com seu monopólio implacável que esmagou concorrentes sem piedade para se tornar o verdadeiro magnata do petróleo. Ainda que neste mesmo ano a Suprema Corte desmantelou seu império da Standard Oil em 34 novas empresas, você nunca esteve tão rico. Seu patrimônio atingiu o auge de 900 milhões de dólares. Puta que Esse pariu. valor é tão astronômico que, ajustado para os dias de hoje, seria necessário combinar Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates para bater sua fortuna. Mas agora que você garantiu riqueza para as próximas Aí a pessoa me pergunta, aí a família desse cara tá aí até hoje. Como você tira essa família do poder? Como você tira o dinheiro dessas pessoas? Tá entendendo? Pessoas assim, e tipo, ao longo do vídeo a gente vai ver como que ele construiu essa fortuna, mas tipo, uma fortuna que a família tem há gerações. 70 gerações ou mais da sua família, sua mente finalmente se abre para problemas maiores. Porque apesar de acumular montanhas de dólares, você ainda queria algo mais ambicioso: moldar a própria sociedade. E o mecanismo mais eficiente que você encontrou para isso foi também o mais simpático: a filantropia. Filha Você da começa a puta. doar sua fortuna e a partir daí, tudo o que as pessoas fariam, estudar, trabalhar, cuidar da própria saúde, passaria pelo sistema que você mesmo construiu. Esse sistema vai mudar escolas, hospitais, governos e até a mente das pessoas que viverão séculos depois da sua morte. Então, foi dessa forma que a Matrix Rockefeller foi criada e até hoje milhões tentam escapar. No início do século XX, Rockefeller não tinha uma imagem pública muito boa. Seus cartéis secretos, Por manipulação de motivos óbvios. fornecedores e outras práticas duvidosas que destruíram seus concorrentes causavam ódio nos 4 cantos do país. Só que as pessoas podem até odiar o bilionário, mas não podem odiar quem doa dinheiro. Então ele começou a doar parte da sua fortuna. Criou a Fundação Rockefeller em 1913. Aos olhos do público, ele deixava de ser o barão cruel do petróleo para se tornar o grande benfeitor da humanidade através da caridade. Mas suas doações não eram neutras. Ao financiar universidades, pesquisas e Ó hospitais, que ele filha não da só puta. concedia dinheiro. Rockefeller também definia a direção dessas instituições. Quem Escolha. paga, escolhe a música. E ele sabia exatamente o que queria que tocasse. O alvo principal era claro: educação e saúde. Porque controlar o que as pessoas aprendem e como elas se Ó que filha tratam da é puta. controlar a própria sociedade. Então, a primeira engrenagem desse plano estava na sala de aula. No início dos anos 1900, o sistema educacional dos Estados Unidos ainda era descentralizado. Muitas escolas rurais ensinavam de forma comunitária. O cara simplesmente industrializou a escola, basicamente, e sistematizou tudo, velho. É de um nível de maldade, mas ao mesmo tempo de inteligência absurdo, velho. Tipo, cara, que. Com currículos variados. Isso não servia para Rockefeller. As palavras do prefeito de Nova York, John Hillel, demonstram melhor como era o clima na época. A verdadeira ameaça à nossa república é o governo invisível, que, como um polvo gigante, estende suas pernas viscosas sobre nossas cidades, Caralho. estados e nação. Para fugir de meras generalizações, deixe-me dizer que à frente desse povo estão os interesses da Rockefeller Standard Oil e Caralho. um pequeno grupo de poderosas casas Meteu a merda bancárias, no ventilador. geralmente chamadas de banqueiros internacionais. O pequeno grupo de poderosos banqueiros internacionais praticamente administra o governo dos Estados Unidos para seus próprios propósitos. É o que eu sempre falo. O maior problema do capitalismo sem controle é isso aqui. Quando você tem o capitalismo sem controle, o que é que acontece?
as pessoas mais ricas, as pessoas que têm monopólio, começam a ter influência onde não deviam, que é dentro do governo. Esse é o problema, por isso que eu falo, o capitalismo, o sistema de livre mercado, liberdade individual, propriedade privada, eles funcionam. Porém, eles precisam ter controle e direcionamento, senão vira isso aqui. Senão vira isso aqui. Propósitos egoístas. Eles controlam a maioria dos jornais e revistas deste país. Eles usam as colunas desses jornais para subjugar ou expulsar funcionários públicos que não sigam os seus interesses. Então, através da sua fundação, Rockefeller financiou reformas que padronizaram a educação. Relatórios patrocinados defendiam uma escola que formasse trabalhadores obedientes, não pensadores críticos. Tirar a Fileiras de identidade. carteiras, campainhas, currículos repetitivos. Tudo inspirado na lógica das fábricas. E todo esse plano era pronunciado com uma bela sinceridade. Esse documento escrito por Frederick Gates para o Conselho Geral de Educação, uma fundação filantrópica norte-americana criada em 1902 por ninguém mais, ninguém menos que John D. Rockefeller, dizia o seguinte: Em nossos sonhos, temos recursos ilimitados e as pessoas se entregam com total Caralho. submissão a nossas orientações. As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes e, livres da tradição, expandiremos nossa boa vontade sobre uma massa grata e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas ou de nenhum de seus descendentes filósofos ou homens de saber, nem homens da ciência. Não temos a intenção de trazer à tona entre eles autores, educadores, poetas ou homens letrados. Não vamos procurar embriões de grandes artistas, pintores, músicos, tampouco advogados, médicos, pregadores, políticos, dos quais temos uma ampla oferta. A tarefa que nos propomos é muito simples. Organizaremos nossas crianças e ensinaremos a elas a fazer de forma perfeita as coisas que seus pais estão fazendo de modo imperfeito. Cara, isso. E quando você para pra ver, o mundo funciona à base disso. Você vê pessoas hoje que são analfabetos, funcionais, não sabem interpretar um texto. O nível da coisa está evoluindo, o nível da coisa está ficando complicado. A população está cada vez mais emburrecida. E uma população emburrecida favorece um sistema corrupto. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje e em vários outros lugares. Os próprios Estados Unidos, apesar de ser economicamente muito forte, tem muito isso. Então Rockefeller não queria filósofos, queria engrenagens humanas para a máquina industrial. E ao financiar universidades e conselhos de educação, Você tem ele controle. garantiu que esse modelo se espalhasse. Agora, a dita educação passaria a ser um ensino repetitivo de informações soltas, simplesmente para passar numa prova. E que Então, não vai ficar na essa mente da arquitetura pessoa. escolar não surgiu por acaso, ela foi projetada. A pessoa Pense por decora, um momento, não aprende você de acha fato. mesmo que os 12 anos obrigatórios que passamos na escola fazendo exercícios, basicamente de memorização, vai fazer florescer alguém realmente sábio? Não é à Não. toa que a nossa sociedade é formada por uma grande quantidade de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar um Que foi que eu texto. falei? O sistema foi feito de propósito, para gerar uma massa de analfabetos funcionais. Nada Pra de não verem a desenvolvimento face do intelectual sistema. verdadeiro. Apenas ensino mecanizado para a formação de engrenagens que manteriam o sistema funcionando. E tipo, isso não é só pra lógica das fábricas, pô, isso é pra política. Para as pessoas não terem capacidade de entender em quem elas estão votando. Para as pessoas não terem a capacidade de entender propostas políticas de fato. Então vai um cara pra frente da televisão fazer uma proposta política séria, falando sobre problemas e mostrando de fato como ele vai fazer, a maioria da população não vai nem entender o que é que ele tá falando. Pra eles, o cara vai estar falando grego. Tá entendendo? Então, o que é que ganha? Os discursozinhos populistas. É o discursozinho que vai tirar todo mundo da pobreza. O discursozinho que é o ano da colheita. O discursozinho do tá ok. Entendeu? É isso que vai ganhar a população. Discurso populista, porque a população não tem conhecimento e não tem capacidade de interpretar nem as propostas sérias e complexas que algum político vai fazer.
É triste. com as elites no topo e uma massa com chance quase zero de ascensão social. Hoje você não escolhe se pode educar seu filho em casa. O homeschooling é totalmente proibido. Tem uma mãe que está sendo Inclusive, recentemente, um casal foi preso por praticar homeschooling. E a menina sabia falar mais de uma língua. As meninas super inteligentes, liam inúmeros livros. Aí a desculpa é o que? Socialização? Que socialização? Que na maioria dos colégios tem bullying, tem preconceito. Você mandar seu filho pro colégio, ele corre o risco mais de sofrer no colégio do que ele ter socialização. Socialização, você pode botar a menina no esporte, você pode botar a menina numa aula de dança, numa aula de canto, ela tá socializando. Conhecer novas realidades vai se fuder. Que porra de argumento é esse? De conhecer novas realidades? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a menina estava sendo educada da forma mais perfeita possível. E extremamente inteligente, as duas meninas. E os pais foram presos por dar educação de qualidade para seus filhos. É uma piada, é uma piada. processada e multada em R$ 100.000 por manter o filho estudando em casa. Para não virar um criminoso, um pai atualmente é obrigado a matricular seu filho num sistema educacional obrigatório que vai ensinar de tudo, menos ele ter pensamento próprio e livre iniciativa. No final, provavelmente será mais uma pessoa que aguarda. E eu trago um exemplo. Eu conheço uma pessoa que, tipo, eu ajudo ela a estudar umas coisas. E, tipo, a pessoa estuda, ela tenta aprender, só que quando eu pergunto a opinião dela e a visão dela sobre o assunto, ela não sabe dizer. Ela só sabe dizer o que está decorado. Aos poucos, eu, tipo, tô tentando ajudar ela e ela tá conseguindo agora ter o pensamento crítico. E o que é muito foda e eu fico muito feliz. Mas antes, ela só sabia repetir o que estava decorado. O que ela decorava de resposta para responder uma prova. Tá entendendo? Então, é uma situação realmente complicada. Tranquilamente alguém que lhe diga o que fazer e que acredita em tudo que o governo diz e tudo que está na mídia. Educadores respeitados enxergam que a escola na verdade se tornou um mecanismo de alienação e lavagem cerebral para manter o mundo como é, ou seja, prevaleceu o sistema que favorece apenas os interesses das elites corporativa e política. Mas a ambição de Rockefeller não parou por aí. Ele também queria controlar como as pessoas lidavam com o próprio corpo. Caralho. O próximo alvo foi Cara, é a um gênio medicina. do mal mesmo. Até então, faculdades ensinavam práticas diversas: fitoterapia, naturopatia, homeopatia. Produtos naturais, O uso de ervas. medicamentos naturais era frequente. Esse ecossistema descentralizado era imprevisível. Rockefeller precisava de um padrão. Então, em 1910, Que velho filho da financiou puta. o famoso relatório Flexner, em parceria com Carnegie. Um homem chamado Abraham Flexner viajou pelos Estados Unidos para informá-lo sobre o funcionamento da medicina e dos hospitais em todo o país. O compilado de informações e as recomendações contidas no relatório Flexner resultou no modelo médico que temos hoje. As faculdades de medicina e os hospitais foram obrigados a adotar as recomendações ali dispostas. O resultado? Centenas de escolas médicas foram fechadas. O que restou foram instituições moldadas por Rockefeller, ensinando uma medicina centrada no uso de drogas patenteadas. E detalhe, Flexner, na época, defendeu o fechamento de todas as faculdades. E pasmem, produtos químicos que hoje em dia eles causam mal. Ou seja, você toma um remédio para resolver uma coisa e esse remédio pode estar te causando mal em outro lugar. Que posteriormente você pode precisar tomar outro remédio. Velho. De medicina historicamente negras. Naquele tempo, o seu racismo era escancarado a tal ponto que ele chegou a declarar no seu relatório que um sanitarista negro bem treinado será imensamente útil, enquanto um negro com um diploma de medicina é perigoso. Que pariu, velho. Mas por quê? Por que Rockefeller tinha tanto interesse em moldar a medicina? Rockefeller não queria perder de jeito nenhum a oportunidade de entrar na nascente indústria farmacêutica, que anos depois estaria faturando 1,48 trilhão de dólares em 2022. Velho. Então ele usou sua fortuna do petróleo, tudo no nome da caridade, lógico, para financiar pesquisas químicas.
Empresas ligadas à sua rede começaram a transformar derivados de Lógico. petróleo em medicamentos sintéticos. Os cientistas receberam grandes doações para É pra ajudar, galera. Vocês não estão entendendo. O velho é de boa. Foi pra ajudar, velho. Não foi pra prejudicar ninguém. Tipo, tecnicamente a ciência avançou muito por conta da indústria farmacêutica, mas é que nem eu falo, no final do dia, todas as inovações, todos os benefícios que a população tem, tudo o que acontece, tem um interesse por trás. Sempre vai ter. estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar em laboratório um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. Neste cenário, Rockefeller viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo, e com uma nova e gigante vantagem. A criação de patentes sobre os novos produtos seriam capazes de gerar lucros ainda maiores. Até porque o petróleo sempre foi apenas uma commodity. Por meio do seu alto nível de influência, Rockefeller, sua família e seus altos executivos, com suas alianças monopolísticas, estavam conectados ao maior cartel químico da história, a temida IG Farben, um dos motores industriais do regime nazista. Dessa parceria que Caralho. nasceu em 1929, surgiu um escândalo no qual a Standard Oil, além de ajudar a financiar o regime nazista, também negou, ou pelo menos atrasou em revelar o segredo industrial dos alemães de produzir borracha sintética, algo que colocaria os Estados Unidos em tremendo risco, por depender de um insumo vital para seus aviões, automóveis e equipamentos de guerra no geral que precisavam de borracha. Isso seria visto depois como uma das maiores traições feitas ao país, mas um acordo judicial feito em 1942, ainda durante o conflito, colocou fim nessa história comum. Resumindo, deu a parte do governo, pagou a partezinha, pagou o quebra do governo e foi liberado. Ai, meu Deus. Simbólicas, perda de patente e alguns executivos prestando depoimentos no Congresso. Só. Com o fim da guerra, a IG Farben foi desmembrada em 3 gigantes. Mas havia um problema. Com a dissolução do quartel, alguns ativos acabariam nos Estados Unidos. E foi a Standard Oil que criou a cobertura perfeita, a American IG, um conglomerado que absorveu uma rede de empresas químicas e farmacêuticas, como a Sterling Drug, Monsanto e Dow. Então basicamente foi criado um ciclo perfeito. A Fundação Rockefeller financiava escolas de medicina, treinava gerações de médicos para receitar drogas químicas. E quem produzia essas drogas? O mesmo cartel farmacêutico em que Cara, eles tinham olha o participação. nível do O esquema, resultado velho. foi outro monopólio silencioso. Olha o nível Um do cartel que esquema. não só enriqueceu os Rockefellers, mas moldou a medicina moderna e a própria indústria farmacêutica que conhecemos hoje. Do ponto de vista público, parecia progresso. Não tem como negar, a medicina passou a ser mais profissionalizada. Antibióticos, falei. vacinas e anestesias realmente salvaram milhões de vidas. Mas nos bastidores, Rockefeller havia criado uma estrutura onde a Big Pharma era só mais um instrumento para a geração de lucro. Todos achavam que a medicina era neutra e o progresso científico era livre de Nunca é. segundas intenções. Nada, nenhum tipo de indústria, nenhum tipo de negócio, nada, nenhuma área da sociedade é neutro. Sempre tem interesse, sempre tem um motivo por trás. Sempre vai ter. Ninguém investe nada sem ter interesse. Isso é uma coisa importante para todo mundo, que todo mundo tem que saber. Mas no fundo, os dois estavam em última instância servindo aos interesses privados. Assim, a medicina serviu tanto para gerar lucros quanto para manter a população saudável o suficiente para continuar produzindo e Cara, consumindo num ciclo sem Filha da fim. puta. Alimentação e prevenção viraram notas de rodapé e pacientes se tornaram clientes vitalícios. Meu Terapias alternativas Foda-se. completamente marginalizadas e rotuladas como charlatanismo. Uhum. Atualmente as pessoas olham pra você como um esquisitão se você fala sobre as propriedades curativas das plantas ou de quaisquer outras práticas que não focam apenas na doença ou sintomas. Médicos que tentam trilhar um caminho um pouco fora do consenso foram e são crucificados. E Até para que hoje ninguém são. percebesse esse truque, Rockefeller precisou controlar também mais uma coisa. A mídia. Rockefeller sabia que ciência não Quer existe ver? sem financiamento e que jornalismo não existe A sem mídia. publicidade. Falei? Então ele fez Filha as da duas puta. coisas. Ao patrocinar institutos de pesquisa, ele definia quais linhas científicas tinham futuro
e quais eram descartadas. Ao investir em jornais e revistas, através do cartel farmacêutico em que teve envolvimento, ele filtrava o que era publicado. Críticas ao modelo farmacêutico eram abafadas. Terapias alternativas eram ridicularizadas como charlatanismo. O público acreditava estar acompanhando o que a ciência dizia. Então, mais uma vez, tome cuidado com o que você acompanha, com os sites que você acompanha, se realmente o que eles estão dizendo é verdade e se realmente não tem um viés de alguém. É o que eu sempre falo, nunca acredite 100% em uma fonte. Mas na prática acompanhava apenas o que a rede de fundações e empresas Rockefeller autorizava a circular, pois seus agentes da fundação já estavam infiltrados na Associated Press e também porque Rockefeller já tinha colocado o magnata William Randolph Hearst, dono de dezenas de jornais, no bolso após seu banco salvá-lo da falência em 1930, após a Grande Depressão de 29. Se tem uma coisa que Rockefeller sabia brincar, era de monopólio, e as aulas da vida que ele teve para construir a Standard Oil se provou um recurso valioso para controlar depois a educação geral, a educação médica, a indústria farmacêutica, os reguladores e a mídia, pois todos estavam em algum nível vinculados à sua nova teia de monopólio formada através da dita caridade. Rockefeller morreu em 1937, mas o sistema que construiu continuou. A escola moderna ainda funciona como uma linha de montagem de obediência, a medicina ainda gira em torno de protocolos farmacêuticos, a mídia ainda depende de anunciantes que definem o que pode ou não ser publicado. E tudo isso parece natural, como se sempre tivesse sido assim. E esse foi seu maior feito: não criar apenas riqueza, mas normalizar um modelo de mundo. As pessoas podem até não se lembrar do seu nome, mas quando entram numa escola, numa farmácia ou num hospital, estão dentro do universo que ele ajudou a desenhar. Resumindo, a gente vive preso dentro de um sistema que um velho filho da puta criou pra ficar mais rico do que já era, né? É triste, é triste. Estamos tudo fudido mesmo.